bom dia. Bom dia. Bom dia, você está assistindo ao Visual. Um programa acessível da TV Brasil. Participe, comenta lá no nosso Facebook. O nosso endereço é facebook.com/Visual TV Brasil. Direto do Rio de Janeiro, o Visual começa agora. E olha só, as chances de infarto e de doenças circulatórias no inverno crescem. Por isso, as pessoas precisam se cuidar, ainda mais com a chegada do frio. O inverno mal começou e várias cidades do país já enfrentam temperaturas baixas. Nessa época, é preciso cuidar ainda mais da saúde. Segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, as chances de uma pessoa infartar são 30% maiores no frio. Os vasos arteriais, eles se constrigem, com isso a pressão aumenta, Então essa é uma das explicações, uma das hipóteses. Outra hipótese também aventada é que as plaquetas elas tendem a se agregar mais, predispondo à formação de trombos nesses pacientes. E o sangue fica mais viscoso, isto é, ele fica mais grosso. Somado a outros fatores de risco, como o sedentarismo e a ingestão de comidas mais gordurosas, o frio pode se transformar em vilão. Para evitar doenças cardíacas no inverno, é recomendado se agasalhar bem, principalmente nas extremidades, como as mãos e os pés. Evitar mudanças bruscas de temperatura é importante, sem esquecer de manter os hábitos saudáveis. Durante os meses mais frios, o movimento nesta academia de Brasília diminui em até 30%. Mas os especialistas são unânimes. Para evitar doenças do coração, é preciso espantar a preguiça e praticar exercícios físicos com regularidade. 30 minutos de treino, no mínimo, 3 vezes por semana é legal. Aí é o que eu falo, sempre aquecer bastante no tempo de inverno, usar a roupa adequada, Sempre procurar vestir se puder, uma camisa mão comprida ou até uma calça para poder fazer a atividade. Jaime infartou neste ano. Desde então, mudou de vida. Para de fumar, exercício físico, um acompanhamento médico mais integrado, de uma equipe, Que aí entra cardiologista, entra endocrinologista, entra até uma boa psicanálise, no caso se for, E o número de pessoas que se vacinaram contra a gripe neste ano ultrapassou a marca de 80% do público-alvo. O balanço foi atualizado pelo Ministério da Saúde e muita gente ainda confunde os sintomas da gripe com os do resfriado. Quem é que nunca acordou espirrando, com mal-estar, algumas vezes até com febre? Todo mundo já pegou gripe ou resfriado. Mas qual a diferença? Resfriado você fica um pouco fanha, fica às vezes com um pouquinho de catarro, mas não fica com dor de garganta, com febre, essas coisas não. Existem mais de 100 tipos de vírus que provocam resfriado, mas os sintomas são mais brandos. A pessoa fica com um leve mal-estar, acompanhado por coriza, espirros e normalmente não tem febre. Esses sintomas duram de 2 a 4 dias. Já a gripe é um pouco mais forte. Ela é provocada pelo vírus influenza, que sofre constantes mutações. Os sintomas são mais intensos, com mal-estar, dores pelo corpo, coriza, dor de garganta e febre. E a pessoa pode ficar nessa situação até 10 dias. Segundo pesquisa nacional de saúde realizada pelo IBGE, a principal razão alegada pelas pessoas que deixaram de realizar atividades do dia a dia foi gripe ou resfriado. Você fica com o corpo, fica indisposta, com o corpo mole, assim. Então aí você fica sem querer levantar da cama, tem disposição, para poder sair. Mas como se proteger? Tanto para a gripe como para resfriado não há remédio. Por isso, a vacina contra a gripe é importante. Neste ano, quase 42 milhões de pessoas foram vacinadas no país. Já os medicamentos encontrados nas farmácias servem apenas para amenizar os sintomas. E essa especialista alerta sobre a automedicação. Sempre evitar a questão de tomar um remédio sem a prescrição médica. O médico vai indicar qual remédio adequado,
dose, tempo adequado para não ter uma intoxicação, não ter uma consequência mais futura. Então a pessoa tem que respeitar isso. Armário, espelho, sofá, berço. Então, vamos revisar os sinais? Armário, espelho, sofá, berço. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, lançou um aplicativo gratuito para o registro de reclamações, o Anatel Consumidor. O novo aplicativo pode ser baixado de forma gratuita para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone. Até maio deste ano, a Anatel já havia recebido pouco mais de 1,5 milhão de reclamações pelos canais de atendimento tradicionais do call center e também do Fale Conosco na página da internet. É possível registrar pelo aplicativo reclamações diversas, como erro na cobrança ou problema com a visita técnica. A Anatel dá prazo de 5 dias úteis para que a operadora se pronuncie e o solicitante pode acompanhar o andamento de seus registros. Além disso, é possível ter acesso a informações sobre os direitos do consumidor. É importante que o usuário tenha feito a sua reclamação na operadora, tenha um protocolo de reclamação e só se ele não conseguir a solução na operadora é que ele procure a agência. A novidade pretende dar mais autonomia ao consumidor. O call center da Anatel não funciona 24 horas e, mesmo assim, 65% das reclamações são feitas pelo telefone. No futuro, a agência quer que todas as solicitações migrem para a internet. A atuação da Anatel frente às reclamações via aplicativo vai ser igual às solicitações por meio do call center ou pelo Fale Conosco do site. Segundo a agência, mais de 90% dos registros feitos nos canais de atendimento são respondidos em 5 dias úteis. Se não tratar, a gente publica um índice de desempenho, ela é ranqueada e ela perde posições nesse índice e a gente também encaminha para a área de sancionamento da Anatel. A cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, vive o clima de mais uma Flip, a Festa Literária Internacional, que já é uma tradição, viu, Cláudia? E a abertura oficial do evento é hoje. A Flip 2015 vai até domingo, dia 5 de julho. 17 autores internacionais e 25 nacionais participam de 24 mesas e palestras diferentes. A festa inclui ainda a Flipinha, dedicada à literatura infantil, a Flipzona, que reúne obras e autores de interesse do público jovem, e a Flip Mais, todas com programação própria. Mário de Andrade foi uma personalidade tão interessante que, mesmo 70 anos depois da morte dele, novidades continuam surgindo sobre a vida do autor. Uma carta em que Mário supostamente teria assumido a homossexualidade para o amigo Manuel Bandeira foi liberada recentemente para consulta pública na Fundação Casa de Rui Barbosa. Essas informações eram de interesse público e deveriam, então, ser abertas para consulta pública. Homenageado da edição deste ano da Festa Literária Internacional de Paraty, Mário de Andrade foi mais que um escritor. Profundamente influenciado pelas vanguardas europeias, ele também foi um dos líderes do movimento modernista brasileiro no início do século passado, ajudando a organizar a Semana de Arte Moderna em 1922. Articulador político e agitador cultural, o autor de Macunaíma e Pauliceia Desvairada ficou conhecido por cultivar um enorme círculo de relações entre artistas e intelectuais da época. Tinha um contato com esse pessoal todo no sentido de divulgar a proposta do modernismo e firmar a sua liderança também. Então, ele é um escritor, mas um intelectual preocupado com essa dimensão mais coletiva da arte e da literatura.
O grande divisor de águas da vida de Mário foi o ano de 1937, quando ele é retirado do Departamento de Cultura de São Paulo pela ascensão do Estado Novo de Getúlio Vargas. É nesse período que ele sai de São Paulo e vai morar no Rio de Janeiro. A mudança de cidade afetou o comportamento do autor, que se tornou mais introspectivo. Ele via essa atuação dele à frente do Departamento de Cultura um pouco como uma justificativa da sua vocação como intelectual. No momento em que isso foi cortado, ele realmente cai em um processo de depressão muito forte e ele começa a beber exageradamente e aqui no Rio ele não se adapta ao ambiente de uma cidade que ele conhecia só de tirar férias. Mas a relação do escritor com a Flip não se resume à homenagem deste ano. Para o curador da festa, Mário é o grande inspirador do evento que materializa ideias do autor concebidas há quase 80 anos. Ele seria um flipeiro de primeira hora, porque ele gostava muito de festa, ele era festeiro, ele era um cara que esteve ali na Semana de Arte Moderna, foi um dos que conceberam essa Semana de Arte Moderna, e ele gostava muito do diálogo entre as artes, que eu acho que é a principal marca da Flip, desde o começo. A Flip sempre teve a música, o cinema, o teatro, a arquitetura e outras áreas das artes em diálogo com a literatura. Isso que é o mais importante. E o Visual está terminando. Muito obrigada pela companhia. Tchau. Bom dia. Tchau para você.